você vai partir para o patrimônio do fiador. Então, esse é benefício de ordem. No aval, não, pessoal. O aval não tem benefício de ordem. Em outras palavras, o que significa isso? Significa que se você tem, por exemplo, um cheque, uma duplicata, uma nota promissória e nesse título tem lá alguém figurando como avalista, você não vai ter que executar primeiro o avalizado, que foi o garantido, e aí só depois de verificar se o avalizado tem ou não tem patrimônio é que você executaria o avalista. Não, não é assim. Se você é credor de um título de crédito e nesse título de crédito tem alguém figurando como avalista, você já pode diretamente executar o avalista. Não há necessidade de primeiro partir para cima do avalizado para depois ir lá para cima do avalista. Não, você pode executar diretamente a figura do avalista. Então essas são as principais diferenças entre aval e fiança. Vamos então para a nossa terceira pergunta do dia. Vamos lá. Professor, é possível o aval parcial? Olha, essa pergunta é uma pergunta de quem está prestando um concurso ou de quem está muito interessado na prova da OAB. Porque é uma pergunta muito recorrente nesse tipo de exame. É possível o aval parcial? Vamos entrar numa questão importante, uma polêmica importante. A lei especial diz que é possível o aval parcial. A título de exemplo, vamos citar a lei de cheque. A lei 7.357 de 85, pessoal, que é a famosa lei de cheque, tá? Lá no seu artigo 29, diz que o cheque admite o aval total e o aval parcial. O que é o aval parcial? Alguém vem e diz assim, olha, eu vou garantir o pagamento, mas não o valor total do título. Vamos imaginar que uma duplicata seja, por exemplo, de 40 mil reais. Olha, eu até garanto 18 mil, mas 40 mil não. Se ele garantir apenas uma parte do valor, isso vai se chamar aval parcial. Então, tanto na lei de cheque, por exemplo, como na lei uniforme de Genebra, que é o decreto 57663 de 66, a lei especial como um todo diz que é possível o aval parcial. Mas olha o problema. O Código Civil, no seu artigo 897, parágrafo único, diz assim, ó, que está vedado o aval parcial. Então, olha lá. A lei especial diz que pode, o Código Civil diz que não pode. E aí, qual lei que eu aplico mesmo, pessoal? O artigo 903 do Código Civil diz que quando eu tenho lei especial, é a lei especial que eu aplico. Eu só vou aplicar o Código Civil quando a lei especial não tratar do assunto. Então, significa que se você vai fazer uma prova e o examinador pergunta lá, por exemplo, é possível aval parcial no cheque? A resposta é, pode. É possível o aval parcial numa nota promissória? A resposta é, pode. Mas, se o examinador no enunciado perguntar assim, ó, de acordo com o Código Civil, qual que vai ser a minha resposta? Artigo 897, parágrafo único. Está vedado o aval parcial. Tudo bem? Então vamos para a nossa próxima pergunta do dia. Vamos lá. Professor, qual o prazo prescricional para executar um avalista? Olha aí. E agora? Vamos responder essa pergunta. Qual é o prazo prescricional para executar um avalista? Muito cuidado. Por que, Alexandre? Porque quando alguém se torna avalista, está garantindo o pagamento por um avalizado, ele vai ter a chamada equivalência. O que significa falar de equivalência no aval? Significa que o avalista está nas mesmas condições que o avalizado. Nossa, Alexandre, não estou entendendo nada. Você vai entender. Vamos imaginar que alguém é
codevedor de um título de crédito. Exemplo, o endossante. Ele é corresponsável pelo pagamento do título. Então, se ele for acionado judicialmente, ele vai ter que pagar? Vai, porque ele é endossante, vai ser obrigado a pagar. Mas ele não é o devedor principal do título. Significa que ele vai ter o chamado direito de regresso. Ele vai poder buscar dos devedores anteriores aquele valor que ele pagou, porque ele não é o devedor principal. Então, vamos imaginar que esse endossante tenha um avalista, alguém que garantiu o pagamento do endossante. Então, se ao invés do credor executar o endossante, executar o seu avalista, o avalista vai ser obrigado a pagar? Vai, porque ele garantiu o pagamento do título. Mas ele vai ter os mesmos direitos que o seu avalizado, que é aquele endossante. Então, se aquele endossante poderia usar do direito de regresso, o avalista também vai poder usar do direito de regresso. Então, o avalista, ele está na mesma condição que o avalizado. Onde eu quero chegar? Para você falar de prazo prescricional do avalista, você tem que saber, em primeiro lugar, qual é o prazo prescricional do avalizado. Quem que está sendo garantido? Porque o avalista vai ter o mesmo prazo do avalizado. Em outros termos, se você quer, por exemplo, executar o endossante de uma nota promissória, de uma letra de câmbio ou uma duplicata, você tem que saber, primeiro, qual que é o prazo prescricional para esse codevedor. E o prazo é de 1 ano contado do protesto. Então, se for o avalista de um codevedor, é o mesmo prazo que eu aplico, 1 ano contado do protesto. Mas não, o avalista não está garantindo o codevedor. O avalista está garantindo o devedor principal de uma duplicata, o devedor principal de uma nota promissória ou de uma letra de câmbio. Então, eu tenho que saber qual é o prazo prescricional para executar esse avalizado, esse devedor principal. Nos exemplos que eu dei, duplicata, letra de câmbio e nota promissória, o prazo prescricional é de 3 anos contados do vencimento. Então, se alguém é avalista do devedor principal, o prazo é o mesmo do avalizado. O prazo que eu tenho é de 3 anos contados do vencimento. Então, olha que interessante, pessoal. Se eu tenho o avalista do devedor principal, o prazo é de 3 anos. Agora, se ele é avalista de um codevedor, o prazo prescricional é menor. O prazo prescricional é de 1 ano contado do protesto. Tudo bem? Mas e do cheque? Nós temos que analisar o prazo prescricional do cheque, então. Qual que é o prazo prescricional do cheque? Se você pretende executar o emitente de um cheque, aquele que emitiu o cheque, então o prazo será de 6 meses contados do fim do prazo de apresentação. Olha lá, hein, pessoal? Não é da data da apresentação, hein? Você vai contar 6 meses contados do fim do prazo de apresentação. Então, se você quer executar o avalista de um devedor principal, do emitente do cheque, esse é o prazo, 6 meses contados do fim do prazo de apresentação. Mas, Alexandre, não. A minha intenção é executar o avalista do endossante do cheque. Então, a gente tem que saber qual é o prazo de execução do endossante do cheque. E o prazo de execução do endossante do cheque é de 6 meses contados do protesto. 6 meses contados do protesto. Ou então, diz a lei de cheque, 6 meses contados da declaração da Câmara de Compensação. Porque a declaração da Câmara de Compensação substitui o protesto para esse fim de execução. Então, nós temos que verificar o prazo de execução do endossante.
Se o prazo, então, de 6 meses